Olá, pessoas! Vocês estão ouvindo o Do The Math? Eu sou o Marcel Giraldini, founder e Chief Growth da Math Group, e a gente gosta muito de falar de ciência e de dados para a relação entre marcas e pessoas. Hoje a gente vai aplicar essa ciência um pouquinho mais no longo prazo, um pouquinho mais na como é que uma marca pode te ajudar a planejar a própria vida, a ter segurança. É isso mesmo, Cássio Politi? É isso aí, Marcel. Vamos fazer uma imersão aqui no mundo dos seguros, mas seguros bem específicos. E para enriquecer essa conversa, duas convidadas. Deixa eu começar aqui pela nossa Fabiana Amaral, que é a nossa diretora da Math Marketing. Fabi, tudo bem com você? Tudo jóia, e com você? Estou aqui empolgada para esse papo, que é um assunto delicado e, ao mesmo tempo, é tão importante para a gente começar, né, pensar mais em como a gente se planeja. É isso aí, acho que você usou duas palavras ótimas aí, Fabi, delicado e importante, né? Acho que é assim que a gente vê o mundo da Icatu, que é a empresa que vai hoje contribuir, né, com informações aqui, conhecimento para o nosso podcast, e representando a Icatu, a gente tem a Cíntia Cato, que é diretora de marketing e canais. Só para lembrar, a Icatu é uma seguradora que tem aí 3 décadas já de mercado, e é especializada em seguro de vida, previdência e capitalização. Muito bom ter você aqui, Cíntia. Obrigado por aceitar o convite para esse papo de hoje. Eu que agradeço, Cássio, Marcel, Fabiana. Prazer estar aqui nessa conversa com vocês. Prazer é nosso em te receber. E, Cíntia, eu queria começar aqui jogando a bola aí para você, para a Fabi e para o Marcel discutirem, mas começar te perguntando o seguinte: vocês usam dados, né, que são gerados internamente pela própria Icatu, né? E acrescentam a esses dados, né, os dados que vêm de pesquisas, né? Então, vocês começam a fazer isso com mais intensidade agora. Então, a minha pergunta para começar a conversa é como é que esses dados, né, adicionais auxiliam na tomada de decisão? Eu acho que tem uma coisa aqui, Cássia, que a gente usa todos os dados, né, estruturais de cliente para olhar a tomada de decisão, mas quando a gente olha para o mercado de seguros, tem várias pesquisas que menos de 20% da população tem seguro de vida aqui no Brasil, que é muito pouco, né? Então, a gente ainda tem 80% de potencial de mercado quando a gente olha um produto tão relevante, né, para planejamento futuro financeiro e tudo mais. Então, acho que a gente soma tudo que a gente tem de dado internamente para olhar o comportamento dos nossos clientes e o que a gente faz ali, mas esse olhar de fora comportamental soma para a gente alcançar esses 80% e a gente não ficar ali no mercado de seguros, né, entre outras seguradoras, num rouba-monte de uma fatia. Eu acho que a gente tem esse desafio ali de transformar o resto do mercado, que ainda não está nesse universo, né? Então, conhecer um pouco esse comportamento de quem tem seguro porque tem, quem não tem porque não tem, e a gente cada vez mais entender esses 80%. Acho que esse é um pouco o nosso foco. Cíntia, desculpa porque o número me saltou demais aos olhos. 80% não tem nenhum tipo de seguro, absolutamente nenhum, nada. Nenhuma cobertura no Brasil, é isso? Nenhuma cobertura de seguro de vida, né? Ah, mas talvez tenha do carro, né? Eu conversei com o pessoal acho que é da Uzi, um tempo atrás, ele falou, cara, aqui eu percebo uma prioridade inversa nas pessoas, que parece as pessoas fazem ou com a gente ou com o mercado, mas acho que é no mercado em geral mais seguro de carro do que seguro de vida, o que parece meio loucura no final do dia, né? A gente fala sempre isso aqui, né, que teoricamente ali na pirâmide é carro, casa e vida, né, e aí quando você fala de seguro é o inverso, todo mundo tem de carro, né, tem aquela coisa de não sair da concessionária sem meu carro tá segurado, porque eu tenho medo de estar na esquina, mas de vida ninguém tem, assim, acho que é uma coisa cultural ainda, seguro é uma coisa que acho que vem hábitos e várias coisas, né? Ainda eu acho que isso está mudando. A pandemia foi um trigger muito forte para o mercado de seguros, né? Que acho que a gente começou a ter essa consciência de que, de fato, a vida é finita, tem um risco que a gente precisa se preocupar, né? Porque até então todo mundo se segurava muito mais bens do que, de fato, a vida, né? E, Cíntia, eu ia justamente te perguntar da pandemia, porque, assim, a gente sabe que seguros é, assim, com certeza uma das frentes aí que foi muito impactada, né?
E, ao mesmo tempo, a gente, como o Marcel falou, né, conversando às vezes com outras seguradoras, a gente sabe que ainda não está, e até como você mencionou, ainda não está tão na cultura do brasileiro essa questão. O que você entende que aconteceu nesse momento? Assim, foi um grande impulsionador? Vocês enxergam isso? Então, infelizmente sim, né? Porque acho que foi uma coisa que a gente viveu ali no mercado, foi um momento que as seguradoras mais pagaram sinistro, né? E assumiram ali toda essa responsabilidade com esse cenário novo no mundo, e ao mesmo tempo eu acho que as pessoas ficaram mais conscientes dessa finitude, né, de falar sobre morte, de se preocupar com o amanhã, né, o seguro de vida, a gente tem esse tabu de falar sobre morte, a gente tem um desafio na categoria de seguros como um todo, né, do produto em si. Eu acho que tem uma coisa do brasileiro que é a sensação de, nossa, se eu fizer um seguro de vida quase pode me dar azar, né, quase eu posso estar traindo ali alguma coisa, então tem um receio que é cultural mesmo, né? A gente vê nos mercados lá fora que é muito diferente quando a gente compara com o Brasil, né? E aí eu acho que a pandemia trouxe essa realidade um pouco mais para perto, né? De fato, eu estou perdendo pessoas próximas, perdi pessoas próximas, né? E esse olhar, assim, hoje, se um filho, né? Se um casal, acontece alguma coisa com um casal e tem um filho pequeno, o seguro te ajuda ali num momento de adaptação, né? De não precisar ir para uma escola pública amanhã, de não precisar perder o plano de saúde amanhã e estar num hospital público, né? E onerar um governo que já está totalmente onerado. Então, acho que tem isso do seguro te ajudar ali a se realocar. E eu acho que a pandemia, ela trouxe essa realidade um pouco mais para perto. E tem uma questão também que a gente vê, né, de um movimento, como a gente mencionou logo no começo, é um assunto delicado, e ao mesmo tempo, as empresas de seguro começaram a tentar trazer isso para ser de uma forma mais leve, né, que não necessariamente, assim, não precisa ser uma tragédia, mas assim, como que você faz para você se planejar, para você organizar, né, para coisas que você não tem o controle absoluto, né? E trazer isso, acho que isso faz parte até desse movimento para que o brasileiro consiga falar, putz, eu vou fazer, e não fica aquele negócio trágico, tenho que fazer, porque, meu Deus do céu, se acontecer alguma coisa, né? Falar que o mercado de seguros a gente fala muito, né? Que na verdade é sobre vida, né? Não é sobre morte, é sobre vida, né? E ele tem evoluído muito durante o tempo. Então, assim, hoje tem, sei lá, só dando uns exemplos aqui para tangibilizar um pouco, né? Você pode ter um seguro que não é só se acontecer alguma coisa, mas para acidente mesmo, né? Então, assim, eu tive algum acidente que eu não consigo trabalhar, que me impossibilita de alguma forma eu consigo ter um seguro, e já tem seguros hoje em dia que você usa em vida. Então, você tem o seguro, chega lá na frente, não usei, não preciso mais, ou meus filhos já estão trabalhando, tal, eu consigo resgatar, né, e usar ele em vida, não preciso necessariamente, né, acontecer alguma coisa para ter, né, então você vai deixando aquele dinheiro ali e você usa se você precisar, você está segurado, se você precisar, se não, você resgata de volta. Então tem vários tipos de coisas no mercado de seguros que evoluíram, e aí eu ia dar um exemplo de uma parceria que a gente fez aqui esse ano, que é legal, que é da Betterfly, que é um dos primeiros unicórnios sociais, eu acho que se não o primeiro aqui no Brasil, e é um aplicativo que quanto mais você faz exercício e tem hábitos saudáveis, vai desde dormir, meditar, até andar, caminhar, andar de bicicleta, crossfit, qualquer tipo de exercício, você ganha Better Coins, que eles chamam, e você pode doar para instituições. Então, gerando Falcões e tal. E aí a gente fez uma parceria com eles, que a gente é o seguro de vida. Então, todo mundo que tem a Betterfly tem um seguro de vida da Icatu, e o seguro é flexível para a medida que você faz exercício. Quanto mais você faz exercício e mais saudável você fica, maior é o prêmio do seu seguro. Então, é um seguro dinâmico, que é super bacana e inovador no mercado, né? E tem bem a ver com isso, de você, na verdade, do seguro ser para a vida, pró-vida, né? Que isso é muito legal, porque é bem o que você falou, né? É um prêmio e as pessoas estão mais acostumadas a ver isso, por exemplo, com seguro de auto, se você não bate, se você não toma multa, se você não sei o que lá, ou seja, mas você trazendo para uma coisa muito mais de saúde e de vida, e ainda com esse fim social. Vai lá, Marcelo. Tá ótimo. É que eu ia trazer que eu dou
eu dou aula de mobile marketing na FIA, e aí o pessoal a gente separou em wearable numa das aulas, e o pessoal ficava sempre com muita dificuldade de, mas trazer vestíveis é mais brinquedo, é mais coisa do que trazer para business, né? Eu não consigo usar como marketing. E aí tu trouxe um exemplo, e depois eu não tinha pego um exemplo nacional ainda, mas que eu uso bastante, que tem nos Estados Unidos, e tem uma seguradora em específica que eu joguei no meu note aqui do lado para ver se eu achava o nome, eu não estou achando, mas fazer uma coisa muito legal, é também seguro de vida, e ela fez exatamente o mesmo processo dos carros, e a depender do seguro que você fechava, deixa eu ver, eu achei, ó, é a Jan Hancock Vitali, depois eu até posso te mandar o link deles. Você já conhece eles? Não conheço. Eu achei bem legal, mas é parecido, assim, se você, a depender do nível que você fechava, eles até davam um wearable. Então, você podia pegar lá ou um Fitbit, ou 15% de desconto no Apple Watch, e aí você liberava o aplicativo que eles colocavam para ver o quanto você andava, o quanto de atividade física, se estava meditando, e aí o objetivo era fazer, aumentar o teu índice de saúde, o health score que eles colocavam, maior o health score, menor é o que você pagaria de seguro. E eu achei o máximo. Agora eu não sabia que tinha um case nacional. Que legal, vou atrás deles para olhar, vou ver esse case de vocês também. Cuidado, achei muito legal. O nosso não é nem o quanto você paga, né? Mas é o quanto ganham de prêmio, que a gente chama no mercado de seguros, mas que não é com certeza a melhor nomenclatura, mas é o quanto recebe se você precisar usar o seguro, né? Mas assim, eu acho bem legal porque é uma trinca, que é você sendo cada vez mais saudável. Hoje é um aplicativo que está nas empresas, então a gente tem aqui Necatu para todos os funcionários. Então tem um ranking dos funcionários, de quem está correndo mais que quem, de quem está. Então é uma competição ali super saudável de exercício e que aumenta a doação. Então, se ajuda alguém, a gente olha quanto a gente doou para a Amazônia, quantos litros de água, quanto foi, cada um escolhe ali a instituição. Então, além de ser saudável, você consegue refletir isso em doação, que é muito bacana, e a gente vai enchendo esse potinho de doação. E aí, a terceira parte é o seu seguro e aumentando. Então, ser esse seguro flexível, que no final das contas, o prêmio de cada um é super personalizado pelos dados e pelo quão saudável você é muito legal. Isso é realmente bem legal. Mas deixa eu perguntar, porque você falou uma coisa importante, que é a gente tem que falar de vida, e a gente deu um super exemplo positivo, né? Eu trouxe um gringo, tu trouxe de vocês agora, e é um super exemplo positivo. Tá falando de vida e impacto social real. No caso de vocês, impacto social hoje. Não é o quanto melhor ali, não. É quanto é que eu gero de impacto social, já o que eu acho muito legal. Por outro lado, óbvio que existem gatilhos mentais óbvios de aversão à perda, que você pode usar para seguro, mas que é uma coisa que eu não entendo que valeria a pena ser feito, porque você vai ter uma perda de marca numa comunicação como essa. Talvez uma melhora de performance. Estou te perguntando isso. Eu, como alguém que trabalha com dados e orientado a growth há muito tempo, eu ficaria ali com vamos dizer assim, com dois corações, duas vontades simultâneas, ao mesmo tempo que eu ia querer preservar a marca, porque falar de vida é muito melhor. Você tem do outro lado uma necessidade de performance, trabalhar com gatilhos mentais como o pessoal gosta do Neuromar falar, do hipotálamo, né? Aqueles que batem no medo, aversão à perda, medo, fear of missing out, quer dizer, aquela que vai fazer o benefício acontecer mais rápido. Hoje, óbvio, né, como qualquer business, estão tendo que ir no mercado digital. Antes de eu querer falar sobre a expansão, como é que vocês testam, eu queria entender como é que você toma a decisão de não ir para gatilhos mentais tão baseados em medo para preservar sua marca, ao mesmo tempo que você sabe que eles te dariam melhor performance, porque eles dão melhor performance, mas no teu caso vai acabar a ferir a marca. Como é que vocês tomam essa decisão? Como é que você equilibra esses pratos? Então, na verdade, assim, a gente é uma empresa B2B2C, né? Então, na verdade, a Icatu é uma empresa que tem parceiros grandes, bancos, corretoras, parceiros digitais, enfim, a gente tem corretores, a gente tem uma rede ali que faz essa venda e a gente tem muito nosso relacionamento com eles e eles fazem a ponte principal com os clientes. Então, a gente tem menos esse olhar de growth direto no B2C, né? Mas
a gente percebe que no mercado de seguros as pessoas precisam de uma venda consultiva. Teve até no mercado de seguros uma onda, uma época que falavam assim, os corretores, talvez não precise tanto dos corretores e as pessoas vão começar a comprar cada vez mais de e-commerce, mas seguro por ser um produto tão novo. E acho que no Brasil, que é um mercado muito novo, precisa dessa venda consultiva para explicar e tudo mais. O que eu vejo de mercado, né? Quando a gente olha, eu estou entrando no mercado de seguros agora há pouco, né? Há menos de um ano. Então, estudando e me aprofundando tudo isso, a gente vê que já teve seguradoras que foram para um lado mais emocional, de se preocupar com o próximo, de se preocupar com os filhos. Já tiveram outras que foi para a parte mais do medo. E se acontecer alguma coisa e tal, né? Eu acho que a ideia é testar. A gente aqui está fazendo um estudo ali comportamental bem grande para olhar todos esses triggers e entender o que de fato dá mais resultado para a gente conseguir olhar para as pessoas. Acho que fala daqueles 80% ali do mercado, né? Que a gente quer a fatia, que a gente quer alcançar e entender se é mais o medo, se é mais o olhar para o outro, mas assim, quais são os triggers mesmo que conseguem mobilizar essa base até para a gente conseguir levar para os nossos parceiros e para a nossa força de vendas para alcançar essas pessoas. E, Cíntia, você falou, né, nessa parte de testar, né? E aí eu queria te perguntar como que você enxerga a cultura de dados evoluindo, assim. Então, antigamente, acho que não haviam tantos testes assim antes de entrar, antes de começar alguma coisa. Como vocês estão evoluindo e como que você viu as empresas evoluírem nessa cultura de dados? Então, Fabiana, acho que dados, assim, né, a gente passou por um momento que era medir o que você fez para ver se estava bom, estava ruim e ajudar nas próximas decisões, né? E agora é muito mais o uso do dado para uma tomada de decisão futura, para influenciar no que você vai decidir, não para medir o que você já fez, né? Então, é cada vez mais esse olhar para o futuro e menos para o passado, né? Aqui na Icatu, a gente tem o nosso Data Lake ali, que está na plataforma da Microsoft no Azure faz 2 anos. A gente começou a alimentar em 2019, 2021, que a gente, de fato, começou a usar. São dados estruturais ainda, né? Então, não temos toda a parte de dados comportamentais, mas eu acho que o time está cada vez mais maduro para trabalhar com esses dados. A gente está muito num momento de cultura da empresa, de organização, né? Tem uma área que define quais são os conceitos, até, né, o que a empresa vai olhar como inadimplência, para a gente olhar cross, não só a gente aqui no marketing, mas outras áreas também, como um self-service ali mesmo desse data lake, e a gente conseguir fazer uso desses dados. Então, a gente está num momento agora que a gente consegue fazer vários modelos, né? Então, de propensão, de churn, de inadimplência, a gente está fazendo alguns que a gente testa para trás, para olhar, né? Se a gente tivesse colocado lá atrás, qual seria a efetividade, a assertividade. E acho que para começar a testar e ter essa credibilidade, até nessa linha do B2B2C, para a gente conseguir levar para os nossos parceiros e ir escalando isso aos poucos. Então, a gente acredita muito, né, em entender o que é, testar ali pequenininho e depois escalar. Então, isso olhando um pouco dos dados de como a gente está hoje na Icatu. Quando eu olho o mercado de dados de empresas, né, eu acho que muito nessa linha de antes a gente media e agora a gente olha para o futuro, né? Eu lembro muito na carreira, né? Olhando meu começo ali mais para comunicação, propaganda, que era muito pré e pós-teste do filme, né? E aí com um olhar de branding 100%, né? Então, deixa eu fazer um pré-teste para testar, para ver se o público vai pegar minha mensagem, deixa eu fazer um pós-teste depois para ver se de fato entenderam, de fato teve um brand awareness. E aí eu acho que depois a gente passa para um universo em campanha de publicidade que não era só testar mensagem com olhar de marca e comunicação, mas com olhar de negócio. Então, já teve um outro momento que vamos pegar 2 praças piloto, em um lugar a gente veicula, no outro lugar a gente não veicula, e vamos olhar online, né, quanto uma inserção em um grande jornal ali, na hora, vai trazer de abertura de conta para gerar negócio. O quanto no final isso gerou, e aí não só o pós para ajudar nos planos futuros, mas online tem alguma coisa que a gente consegue mexer, o que está dando mais performance, né? E aí agora, acho que aqui na Icatu a gente olha o full funnel ali completo, então a gente olha tanto esses indicadores de marca, né? Acho que menos numa comunicação ali unilateral e muito mais consumer até driven, né?
que é o que as pessoas mais olham dentro do nosso blog, dentro do nosso site, onde elas gastam mais tempo lendo as matérias, ou o que gera mais dúvida, para isso alimentar todo o nosso universo de comunicação, isso dá ideia para uma promoção, isso dá ideia para alguma coisa, até quando a gente olha para conversão, né? A gente trabalha com a nossa base ali de parceiros, em parceria com eles, mas da base que tem que a gente pode converter, quem que somos mais propensos para, de fato, a gente ser assertivo e priorizar ali a nossa estratégia independente do canal. E quando a gente olha ali a parte de relacionamento, rentabilização, retenção, é isso, né? Como que a gente vai fazer uma ação de upsell, cross-sell, e até churn, que a gente tem um case bem legal aqui, que a gente consegue olhar para trás, testar para trás e ver para frente o que a gente conseguiria fazer, né? Então, acho que é um outro universo que vai trazendo um pouco mais, guiando as decisões futuras. Acho que a gente está no começo, eu acho que a gente está ainda testando, é isso, pequenininho, testando, começando, mas para cada vez mais olhar para frente. Mas, Cíntia, eu acho que você pode falar começo, acho não, aí usei o verbo errado, eu creio piamente que vocês estão no começo, mas no começo certo. Tu começou a tua resposta falando sobre a gente está definindo conceitos. E muitas vezes, projetos principalmente que focam marketing e vendas, eles se perdem muito porque falta definir conceito. E de vez em quando é o conceito do que é básico. Né? Você fala assim, a gente tem que decidir o que é inadimplente. Óbvio. Eu tenho que decidir o que é churn. Porque não é a mesma coisa para todo negócio. E aí o fato das pessoas acharem que é óbvio, mas cada uma está olhando para um lado diferente, faz com que todo mundo tenha um monte de número, um monte de dado, mas nenhuma informação. Porque cada um está olhando para o número, vendo uma coisa diferente, toma uma decisão diferente, brigam, e aí as decisões não são tomadas. Eu acho que quando você traz aqui que estamos no começo para testar, e teu começo a gente está fazendo lake, mas primeiro a gente está definindo os conceitos, tá perfeito. Assim, eu não consigo pensar num começo melhor. Por outro lado, vamos ajudar quem está olhando para como começar. Eu já sei, já me contaram aqui, antes da gente começar, que na tua área tem um monte de gente de dados, na área de marketing. Me explica um pouquinho aí, antes da gente entrar, como é que foi você montar esse time? Como é que você montou, fez essa composição do time, e como é que é para alguém como você colocou, alguém oriundo, e eu não acho que é oriundo de, porque a gente, depois de um tempo de mercado, vira todo mundo um tudista, né? Um especialista em tudo, quase. Mas alguém que vem oriundo de publicidade, como é que você consegue fluidez e dados e montou um time tão heterogêneo, vamos dizer assim? Na verdade, eu herdei esse time super heterogêneo, né? E eu aprendo com eles todos os dias. Voltando aqui um pouco, tá? Vamos ver se eu consigo te responder tudo. Como que tá dados na Ecatu, que eu acho que é legal falar, né? A gente tem 3 estruturas de dados dentro da empresa, né? Então, tem uma parte de dados que faz toda a gestão da nuvem, né, e do Data Lake em si, a gestão dos dados. Tem uma parte que é governança, né, que é uma parte até que cuida de todo o Open Assurance, que está muito ligado ao nosso ZEP, que define todos esses conceitos, é quem faz a governança de dados. E meu time de dados aqui no marketing é quem olha para os dados com esse olhar de estratégia de marketing, né, para olhar negócio. Esse time antes, ele ficava dentro de uma gerência de clientes, então ele olhava para os dados de clientes ali, e agora ele está cross na diretoria, o que é muito bacana, porque é um time que olha os dados ali de todas as frentes, independente do público. Então, não só para clientes, mas quais são os nossos dados de parceiros, quais são os nossos dados de corretores, como que a gente consegue olhar para todos os nossos públicos, quais são os insights de marca, como a gente consegue levar isso para as áreas de negócios e deixar o marketing cada vez mais estratégico e, de fato, data-driven, né? Então, é um time que soma muito e cross ali na diretoria com esse olhar de dados e que trabalha com essas áreas parceiras ali. E, Cíntia, aproveitando esse tema dados e tudo mais, uma coisa que as pessoas falam, né, tem falado mais é do Open Banking, mas agora também vem aí o Open Insurance, né? Como que você vê o mercado de seguros encarando isso? Eu acho que é muito novo, Fabiana, difícil de falar, assim, né? O Open Banking, eu acho que ele veio como uma coisa super
né, todo mundo achou que ia ter uma mudança muito grande no mercado, ele está acontecendo faz mais tempo, mas eu acho que ainda andando em passos curtos ali, né, devagar, eu acho que está demorando ainda para engatar, e o Open Insurance ainda é muito novo, a gente está vendo, tem essa diretoria específica que olha para isso, né, que olha para toda essa governança de dados e gestão de dados. A Icatu foi uma das seguradoras selecionadas para estar no comitê deliberativo do Open Insurance da SUSEP, então está participando ali de todas as definições de perto, né, e se estruturando e ainda olhando com carinho para o que é esse mercado, né, eu acho que essa abertura de dados para o mercado é um desafio que tem que lidar com muita responsabilidade, e eu acho que tem um potencial grande, né, de os dados estarem na mão dos clientes e todas as seguradoras terem acesso livre a isso, e acho que as empresas seguradoras vão ter que mostrar muita diferença, muito valor de fato, né, para ter acesso a esses dados ali com responsabilidade, muita personalização para os clientes, né, para fazer a diferença. Quando você traz essa visão do... o pessoal vai ter que ter responsabilidade em como vai gerenciar isso e colocar na mão do cliente, eu gosto de pensar também numa inversão de poder muito grande, né? Porque existia uma assim, eu não estou generalizando, deixa eu fazer meu disclaimer aqui, mas a gente via alguns players do mercado que, ao conseguir colocar travas no cliente, baixava a sua qualidade de ação. Então, quando a gente muda o jogo e dá abertura para o cliente, eu acho que é a melhor forma de realmente colocar o cliente no centro, porque a partir desse momento, o teu estímulo de mercado é garantir que ele queira ficar se relacionando com você o tempo inteiro. Não é eu criei uma trava de contrato e ele não sai. Porque na hora que está tudo aberto, você pode ter um concorrente que olha e fala, olha, apesar da trava de contrato, eu tenho algo que pode fazer valer a pena a multa para você fazer a portabilidade para mim e tudo mais. Então, tem uma forma de estímulo mesmo, né? Quer dizer, qual é o incentivo que o mercado como um todo vai ter para competir pelo que é melhor pro consumidor, e não mais simplesmente criar produtos que limitem o consumidor. Eu sei que este não era o natural do mercado, principalmente de seguros. De banco a gente via isso bem mais, mas o seguro a gente vê que não é o natural, mas mesmo assim existem alguns produtos de mais longo prazo e tudo mais, que eles vão tender a serem menos procurados ou até cair em desuso. Porque a relação de longo prazo com as seguradoras, na minha visão, tende a mudar com o Open Insurance, né? Porque hoje tem aquela coisa, muitas vezes, você faz ali o seu plano de previdência privada e paga todo mês. A tua relação de longo prazo é praticamente uma conta de luz. Tu vai pagando e está ali. A partir do momento em que isso pode estar aberto para que outras empresas financeiras com que o consumidor se relaciona possam ver, faz com que ela, não, peraí, se eu gerar valor ao longo da vida? E você acabou, né, mais cedo aqui no nosso papo, você trouxe um exemplo de gerar valor ao longo da vida. E se eu puder falar ali, então, tenha uma vida saudável, isso te traz benefício e tudo mais. Você já está gerando valor, não é apenas uma ação de pagamento. Então, eu gosto de pensar no Open Insurance, não apenas como uma possibilidade de abertura dos dados, mas sim uma mudança de mindset. E eu não sei, e você que está lá dentro, Cíntia, aí trabalhando junto com a mudança de tudo, como é que você consegue ver essa possibilidade de mudança de mindset nos outros players? Porque contigo agora ficou muito claro, mas nos outros players do mercado, você percebe isso também acontecendo? Eu acho que sim, eu acho que está todo mundo olhando ali com carinho, exatamente o que você falou, acho que é um desafio de relevância, né? Eu acho que todo mundo, foi o que você falou, né? O cliente não fica mais por travas, né? Então ele fica em quem é mais relevante. Eu acho que dentro do mercado de seguros, você comentou um pouco de previdência, né? Que você coloca a previdência lá e deixa quase como se fosse pagando, e seguros a gente vê um pouco esse movimento no mercado, né? Eu fecho um seguro hoje e acabou, tô segurado, né? Não revisito isso. E, na verdade, as pessoas deveriam. A gente até gostaria de ter mais pontos de contato, porque sua vida hoje, eu posso ter fechado lá atrás, solteira, sem filhos, e aí quando eu vejo, já tô
casada com filhos, meu seguro já precisa ter uma cobertura totalmente diferente, assistências completamente diferentes, né? Então, acho que a gente precisa ter esse acompanhamento e proximidade com o cliente e não ser aquele produto esquecido lá atrás, que eu acho que tem um pouco de característica de mercado, tá? De categoria. Então, com o Open Insurance, eu acho que cada vez mais as seguradoras vão precisar ser relevantes, né? Eu acho que gerar relevância para o cliente, mostrar o porquê. Eu acho que isso, quando a gente fala de Open Banking, Open Insurance e esse poder nos dados dos clientes, a gente provoca muito no mercado, né? Então, ter os produtos certos e fazer a diferença todos os dias, né? Fazer a diferença a todo momento. Ô, Cíntia, saiu uma pesquisa da Capgemini, você deve ter visto aí, foi há pouco tempo, aí no meados de 2022, e ela disse que os efeitos, na opinião dos gestores de seguradoras, seus colegas de mercado, os efeitos vão ser sentidos lá para 2024. Né? Não é uma coisa de, sabe, efeito rápido no mercado. E também se aposta na criação de produtos. Né? Eu, aqui, como leigo, eu não consigo, né, imaginar o que pode vir daí, mas acho que você consegue, né? Então, assim, primeiro, você está no grupo desses 2/3 de entrevistados que acham que o efeito é lá para 2024. E segundo, você tem ideia de algum produto, de algum caminho que o mercado possa seguir a partir do Open Insurance? Eu não sou a mais especializada para falar tanto de Open Insurance, tá? Porque eu tenho esse olhar ali mais para o marketing, né? Mas eu tô nesse grupo, eu acredito que não é um efeito curto prazo, eu acho que é um efeito mais a longo prazo. Eu vejo que as seguradoras estão nesse momento se estruturando, né? A gente está numa fase muito mais estruturante de disponibilizar todos os dados, que acho que é uma primeira fase. Talvez vai ter um segundo momento, que é receber todos os dados, e depois que você estiver, né, pronto com tudo isso, como a gente consegue gerar produtos, gerar negócios, ser relevantes, ter estratégias para receber esses dados, né, com responsabilidade. Então, acho que é um efeito mais para frente, e aí eu acho que vão surgir muitas ideias e formatos de produtos, de negócios e até de marketing, de né, promoção, campanhas, com esse fluxo de clientes aí. Minha visão um pouco, Cíntia, é que eu acho que os produtos vão estar mais... Hoje a gente está falando de Open muita coisa, e agora eu vou fazer um exercício puro de futurologia aqui, porque né, os dados de publicidade, os clientes, os consumidores vão poder trabalhar, e aí ele decide que tipo de publicidade ele quer ver ou não, ele vai entrar nas CDPs de cada uma das empresas, e isso o Google já tem há tempo, o Facebook já tem há tempo, e eu vejo que as pessoas usam pouco. Eu trago isso, quando a gente olha para o mercado que já está trabalhando com dinheiro e com a segurança, e aí eu vou abarcar, até porque é o único dado que eu tenho, abarca o mercado financeiro e de bancos numa coisa só, e aí tá bancos, seguradoras, operadoras de cartão de crédito e tudo junto, que é um dado recente de uma pesquisa do Serasa, Mobile Time e Opinion Box. E ele mostra ali que, desde que começou a ter essa pesquisa que eles fazem no panorama de segurança de dados ali, sobre se você confia em como as empresas guardam seus dados, na hora que você faz o corte, os bancos continuam crescendo. Então, eu confio no que o banco faz com o meu dado, eu confio que ele guarde direito. As teles, ladeira abaixo, né? Caiu, do ano passado, caiu de 28 para 23. Os e-commerces caíram de 30 para 25. Então, o que eu vejo com isso é que, se eu confio mais, né, se o mercado acaba confiando mais nas instituições financeiras, como vocês, provavelmente eu vou ter mais, vamos dizer assim, goodwill, né, de liberar outros dados também para a minha instituição financeira e, com isso, possibilitar a criação de outros produtos baseados em dados, outros produtos mais fora da caixa do que a gente consegue falar hoje. Então, a minha percepção é que a gente está numa barreira em que as instituições financeiras têm uma possibilidade de criar um mercado quase que novo para elas. Não apenas o mercado que a gente já tem novo, é o mercado de como é que eu crio valor a partir dos dados dos clientes, porque comigo eles topam colaborar. E a tua resposta trouxe um pouco para isso, na minha visão agora. Eu não sei se... Isso eu falei, exercício foi de futurologia. Eu não sei se era aí que você queria chegar, mas parece um pouco... Não, a gente entende que a gente tem que criar produtos novos, a gente tem que entender essa nova dinâmica do mercado e tudo mais. Você olha a inovação do mercado financeiro com essa... abertura dos dados e poder para o consumidor.
para ir para o banco ser quase que os bancos ou as instituições escolhidas poderem ser quase um hub de curadoria do dado do cliente e, com isso, conseguir gerar uma outra camada de valor que eles não estão vendo, ou ainda falando apenas em melhoria dos produtos atuais? Como é que tu encara este momento de mercado? Não, eu acho que para o futuro pode ter um novo momento total, né? Eu acho que a credibilidade dos dados é muito rica. Eu acho que o que o Open Banking, Open Insurance e tudo mais, eles causam é que antes o acesso aos dados era o seu diferencial, né? E aí o banco é quem mais tem acesso dos nossos dados, né? O banco sabe onde você compra, quanto você gasta, em que lugar você compra, qual que é o bairro que você compra, né? Se você compra um produto X num lugar, né? Se você comprar shampoo na farmácia ou no supermercado. Então, assim, o banco tem uma visão de todos os produtos financeiros e hábitos de consumo e de varejo e de tudo, que né, eles conseguem quase te dar o mapa ali da sua vida, né, para gerar muita coisa. E eu acho que isso era um diferencial antes, e que a partir do momento que começa a ter essa troca, e isso é do cliente, e o cliente pode falar, banco A, eu vou levar isso para o banco B, que não me conhece, e que está só aqui me ofertando alguma coisa, que pode ser um cartão de crédito, sem saber quem eu sou, sem saber se de fato isso é aderente para mim, eu quero mostrar ali para ele, e ele vai conseguir me ler e ter esse histórico do que eu tô com você há 15 anos, né? Então, assim, eu acho que para os bancos, eu vejo que tem um risco, entre aspas, porque, né, agora sendo do cliente, eles podem abrir para novos entrantes, né, vai ter essa troca muito mais fluida no mercado. Por outro lado, eu acho que eles são owners hoje dessas informações, precisam e tem essa credibilidade e aval dos clientes, né, de ter a responsabilidade de tudo isso. Então, eu acho que o novo mercado vai ser quem sabe usar todos esses dados da melhor forma. Talvez a gente ainda esteja uns passos atrás, porque acho que tem poucos cases ainda de quem olhou tudo isso para fazer as ofertas personalizadas mais relevantes, o dado do cliente personificado. E aí eu acho que todo esse movimento começa a acelerar um pouco mais, né? Essa provocação por ofertas personalizadas e customizadas por hábitos de consumo e tudo mais, que talvez seja um momento que a gente veja lá na frente, que eu acho que não vai ser rápido, nem fácil, mas que eu acho que o Open Insurance, o Open Banking e tudo mais, eles aceleram um pouco esse olhar, né? E, Cíntia, tem um ponto que você falou que eu acho que é bem chave, assim, que é o que as empresas estão fazendo com esses dados, né? E é como você falou, acho que tem ainda... no próprio Open Banking também, tá? Passos atrás, né? Porque, assim, são uma série de dados ali disponíveis e tudo mais, e você falou bem, assim, os bancos são hoje os que têm mais informação sobre nós. Eu acho que se eu fosse colocar em segundo lugar, a gente até fez um podcast com o João da Claro, né, Marcel? E aí a gente fala, putz, ali a Telecom também tem uma quantidade absurda ali de dados. Mas é isso, assim, o que as empresas de fato estão fazendo ou estão se preparando para fazer, né? Agora, mudando um pouquinho, né, enganchado ainda em dados, claro, mas como que vocês enxergam a parte de churn ali? Porque, no fim das contas, a relação, e me corrige, tá? Porque é mais até uma percepção. A relação, quando a pessoa faz, por exemplo, um seguro de vida, ela foi lá, ela definiu aquilo e ela vai, enfim, pagando a longo prazo. Acho que hoje as empresas são muito mais preocupadas em criar e construir um relacionamento com esse cliente, para não simplesmente ser um boleto a mais que ele está pagando, né? Ou, enfim, que ele paga. E, ao mesmo tempo, claro, você não quer que o cliente precise usar aquilo, né? E, ao mesmo tempo, com toda essa competição, até, de repente, os bancos mesmo ofertando também seguro de vida, enfim, como que você enxerga essa parte do churn, que são, de repente, pessoas que migram para uma outra empresa, ou que você entende alguns indícios, algum gatilho? Como que está a preocupação de vocês em construir esse relacionamento com o cliente, justamente para deixar esse laço mais forte? Legal. Não, acho que é uma super pergunta, assim, acho que é um desafio, né? Porque a gente, sendo um produto dentro dos nossos parceiros, a gente está muito próximo ali com eles nessa troca
para entender, né? Porque os clientes, no final, são nossos clientes ali, né? Nossos e dos parceiros em si. A gente olha para o Tiana, a gente fez um piloto aqui para Previdência, pequeno ainda, mas que a gente está rodando, são milhares de variáveis, né? Então, desde quantas vezes a pessoa acessa o nosso ambiente logado, e aí a gente vê, por exemplo, né, um dos indicadores, o volume de acessos. Se ela começa a acessar muitas vezes o ambiente logado, é um dos indicadores de churn, por exemplo. Mas são várias variáveis que a gente está cruzando para olhar para isso, e aí se aproximando do cliente, porque é um cliente que talvez esteja olhando quanto ele tem ali na Previdência, talvez ele esteja precisando desse dinheiro, e aí eu acho que, assim, desde régua de comunicação, né, que é o começo, para entender com esse cliente ali o momento, né, para mostrar que a gente está ali para se fazer presente e tal, e não necessariamente ter uma decisão de negócio, né, por trás, mas eu acho que para a Previdência tem um olhar de, será que ele está precisando desse dinheiro? E aí, não necessariamente ele precisaria sacar a previdência dele, né? Se ele está precisando de um dinheiro agora no curto prazo. Será que tem algum movimento de negócio que a gente possa fazer? Mas a gente está olhando um pouco, identificando o modelo de quem são essas pessoas, qual que é o hábito delas, como a gente cruza todas as variáveis, como a gente começa com uma régua de comunicação a se aproximar dessas pessoas e falar. Então, a gente tem até um cross com a nossa central de atendimento, para, se os propensos ao churn ligarem a nossa central, identificar e saber e conseguir conversar e aprofundar tudo isso, né? Então, como a gente consegue ter esse cross canais, como se esse cara entrar no ambiente logado, a gente consegue ter uma peça ali falando com ele. Então, como a gente começa a se comunicar e se aproximar dele em todas as frentes, levar para os nossos parceiros também isso, e aí, eu acho que mais para frente, no futuro, e como a gente consegue mudar até ofertas de negócio olhando para isso. Cíntia, você tem hoje uma função aí de marketing, marca, venda, produto, um monte de coisa você está falando aqui que você está olhando ao mesmo tempo, e as novidades e as inovações de dados, mas tem uma pergunta aqui que a gente gosta de fazer, que mostra bastante o foco, né, do convidado, muitas vezes. Me fala o seguinte, qual que é... A gente costuma perguntar mas acho que 3 vezes aqui só responder um só, tá? Fica tranquila. Qual que é o teu indicador que você olha todo dia? O teu North Star Metric ali. Qual seria esse indicador? Ixi, eu não sei se... Um não dá, né? Pode ser mais de um? Pode mais de um, claro. Não, eu acho que assim, ó, os principais indicadores, tá? Tô pensando ali por ordem ali do funil invertido, né? De marca, acho que a gente está começando a olhar agora, né? Em marca, a gente está se estruturando como marca Necatu, a gente está olhando muito para posicionamento e tudo mais, mas a gente olha engajamento em redes sociais, a gente olha todas as frentes ali, né? O quanto a gente está na imprensa, a qualidade de matéria e tudo mais. Eu olho muito para conversão, né? Então, o nosso indicador de vendas, de fato, com o time de conversão, e com o olhar de cliente, o NPS, e parceiros e corretores, a gente olha engajamento e rentabilização das ações. Rentabilização das ações que vocês fazem e vão passar pelo parceiro, é isso? A mensuração dessa deve ser bem complexa, né? A gente tem algumas réguas de parceiros que a gente toca daqui direto, né? Então, a gente fala com os clientes dos parceiros, a gente faz ação para eles de upsell, de cross-sell, e aí de todas as ações a gente faz essa mensuração do quanto, tem um olhar do quanto a gente está rentabilizando a base no geral, de quanto era e depois que a gente entrou com todas as ações. A gente tem uma base de clientes direto, mas que é pequena, e aí a maior parte dos que a gente tem mais autonomia, mas que ela é menor, e aí a maior parte é a base dos parceiros mesmo, que a gente tem esse olhar ali do antes e depois de tudo que a gente faz. Cíntia, quero te agradecer muito por ter participado. Aqui vai longe, assim, e eu sei que a gente tem que cumprir mais ou menos um tempo, porque fiquei super animada, assim, foi muito, muito, muito legal ter você aqui no podcast com a gente hoje. Obrigada por compartilhar tanto aí da sua experiência e da sua visão e da visão da Icatu. E queria te perguntar também como que as pessoas fazem para te encontrar nas redes sociais, para, enfim, continuar sabendo aí das novidades, enfim, como que elas te encontram? Legal. LinkedIn, acho que o principal é LinkedIn. Estou por lá.
Sou meio ruim de responder, mas eu respondo todo mundo. Cíntia, agradeço mais uma vez também uma conversa fantástica que a gente teve aqui. Eu tenho aqui na minha lista mais umas 5 perguntas sobre Open Insurance, mas se eu começar a fazer, o Cássio vai me derrubar do podcast hoje aqui. Muito obrigado. Quem chegou com a gente até aqui, por favor, coloca ali as 5 estrelinhas no podcast. E, gente, este aqui potencialmente é o nosso último podcast no ano. A gente vai dar uma pausa até o dia 11 de janeiro. Valeu!